Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o encerramento do nosso primeiro trimestre de 2025. A lição número 13 do Programa de Educação Cristã Continuada tem como assunto Novos Céus e Nova Terra, Isaías capítulos 64 a 66. O texto áureo está em Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A leitura bíblica com todos está em Isaías capítulo 65, versículos 16 a 25. A verdade prática nos fala que Deus exerce poder e autoridade sobre toda a criação. Ele é plenamente transcendente, pessoal e incomparável. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente. Na introdução do comentário, chegamos à parte final de Isaías. Tal como no capítulo 6, esta profecia mostra o Deus que está no trono e governa o mundo com justiça. Mas não somente isso. Veremos seu julgamento sobre a religião legalista, a restauração que vem dele, de Deus, a Sião, e por fim, a sua glória revelada para todas as nações. O primeiro tópico nos fala de oração e louvor, no capítulo 64 de Isaías. Representando tanto Israel como os cristãos, Isaías ergue a sua voz como um arauto de intercessão, implorando ao Senhor que assista ao seu povo. Ou seja, que venha em socorro da sua nação, do seu povo. O Deus que operou maravilha no passado é invocado para intervir novamente no cenário mundial. Primeiro item: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Isaías está dizendo: quem dera a Deus que o Senhor rasgasse os céus como fez no passado e intervisse na nossa história, resolvesse toda essa situação terrível que vivemos. É isso que o profeta está fazendo aqui nesse versículo. Isaías clama para que Deus venha, como no passado, rasgando os céus, para que faça tremer os montes na sua presença, ferva as águas, ou seja, os oceanos, a fim de que o seu nome seja reconhecido e temido pelos seus adversários. O profeta reconhece as obras feitas pelo Senhor aos seus antepassados e diz que nunca se viu um Deus assim, um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Sem dúvida, é um belo exemplo de oração por avivamento da igreja, expectativa pelo que há de acontecer na segunda vinda de Cristo. Segundo item do primeiro tópico: os olhos não viram, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O apóstolo Paulo faz citação dessa passagem, ao se referir à grandiosidade dos propósitos divinos, em 1 Coríntios 2,9. O Senhor Deus trabalharia para aqueles que nele esperam, somente ele interviria em eventos da humanidade para guardar o seu povo e cumprir seus desígnios. Para Isaías, toda a história comprovaria que somente Deus é soberano sobre tudo. Só ele, o Santo de Israel, pode se autodenominar. Dessa forma, anelando ver a grandiosidade de Deus, o profeta menciona em sua confissão os pecados do seu povo: imundícia, indiferença, obstinação, ou seja, rebeldia. O amor de Deus descreve sua essência. A ideia de um Deus plenamente transcendente é a mesma de um Deus plenamente pessoal, algo que algumas religiões separam. Muitas religiões colocam Deus como transcendente, ou seja, ele está além de tudo, de tal forma que ele não se importa conosco. Mas o cristianismo mostra um Deus que, ao mesmo tempo que é transcendente, ele é um Deus pessoal. É um ser ardentemente preocupado conosco, o que o torna incomparável. Primeiro tópico, terceiro item.
somos imundos. Ele é o oleiro. Todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças como trapo imundo. Todos nós murchamos como a folha. Nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, escreve o profeta. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, Tu o nosso oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. O profeta faz confissão de seus pecados, se queixa de suas aflições. O profeta intercede por si mesmo e pela nação, pelo seu povo, dizendo que eles estão imundos no espírito e na alma, que as justiças humanas são impuras, ou seja, todas as nossas boas obras, todas as nossas boas ações não são nada para agradar a Deus. E essas obras para nada servem, não podem nos libertar. Isso é um choque terrível para a maioria esmagadora das religiões que pregam a salvação pelas obras. Isaías lembra novamente que Deus é seu Pai, ou seja, que Deus é o Pai de Israel. A nação de Israel só veio a existir por ação do próprio Deus. O oleiro, ou seja, aquele artesão que os molda como o barro. Portanto, eles são obras de suas mãos. Por isso é que estão sendo moldados por Deus, a fim de que fiquem como Ele deseja. O profeta pede a Deus que considere o que está acontecendo. As cidades de Judá em ruínas, Jerusalém destruída e queimada. O templo também não existe mais, pois foi reduzido a cinzas. Tudo que era precioso para eles foi arruinado. É bom lembrar que tudo isso aconteceu por causa dos pecados da nação. Será que Deus continuaria impassível, ou seja, sem se importar diante dessas calamidades? Deus iria castigá-los além da conta? Então era insuportável para o profeta ver tudo isso. Segundo tópico, resposta de Deus, Isaías 65. Deus declara ao profeta que está chamando um povo que antes não conhecia o seu nome, mas que virá a conhecer, pois seu povo israelita o provocou demais com suas obras de idolatria. Primeiro item, um povo desconhecido. Aqui, Deus responde à oração feita pelo seu povo, porém, lança em rosto o fato de que todo aquele tempo, o seu povo, Israel, não tinha buscado verdadeiramente a Deus com um arrependimento sincero. Esta frase do profeta denota o afastamento, a falta de intimidade com Deus que eles sentiam, como se jamais tivessem sido seu povo. Aqui temos grupos que seguirão por caminhos distintos, uma maioria feita por apóstatas de Judá, da tribo de Judá, e uma minoria que se mantinha justa e fiel. Este segundo grupo é o povo remanescente, é o resto do povo. Aqui não está se tratando de povo remanescente dos cristãos, aqui está se falando do povo de Israel, que em sua maioria se afastou de Deus, mas que devido àqueles anos de cativeiro em Babilônia, se manteriam justos e fiéis. Este versículo também aponta claramente sobre o chamado dos gentios, ou seja, dos não-judeus, que viriam a se converter a Jesus nos tempos do Evangelho, pois teriam o coração mais aberto à sua doutrina e não viriam a questioná-lo, como os judeus constantemente o faziam, tentando se justificar quando citavam as Escrituras. Então, no Novo Testamento, nós vemos claramente que os não-judeus receberam o Evangelho de Cristo muito mais facilmente do que os judeus. Segundo item, a rebeldia de Israel. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Aqui, Deus aponta para as falhas do povo de Israel. Mesmo com as exortações, com a própria mão de Deus estendida para eles, os judeus rejeitaram o Senhor. Por isso estão sendo rejeitados, por causa da rebeldia, da teimosia, da idolatria com que irritam a Deus. Nada incomodava mais a Deus do que a permanência do seu povo naquelas práticas abomináveis da idolatria e do paganismo. Assim, o castigo divino era inevitável, pois visava punir o pecado presente e preparar os remanescentes simbolizados no texto por um cacho de uvas. Deus mostra o povo como um cacho de uvas, em que a maioria delas estavam estragadas, mas aqui e ali havia algumas poucas, boas e doces. E Deus ainda acha razões afetivas para preservá-las, tal como um bom agricultor. Deus poderia jogar fora todo o cacho de uvas, mas por causa daquelas boas uvas que ainda havia no cacho, ele preserva o cacho inteiro. Então vemos aqui que o povo de Israel não foi totalmente rejeitado por Deus. Apesar dele ter rejeitado o seu Deus, o seu Criador, Deus não rejeitou Israel. Deus não substituiu Israel pela igreja.
Desta maneira, Deus poupa o remanescente do seu povo. Agora ele se volta para os gentios, os não-judeus, os quais seriam chamados pelo seu nome, pelo nome de Jesus, pelo nome de Cristo, cristãos. Terceiro item, remanescente de Israel. Farei sair de Jacó descendência. Farei sair de Judá um herdeiro que possua meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra. Os meus servos habitarão nela. Deus aqui faz distinção entre os fiéis e os idólatras. Por isso, nem todo Israel será rejeitado. Somente os apóstatas, os que se desviaram dos caminhos de Deus, é que vão experimentar a ira divina. Deus tem sido fiel no meio de uma nação infiel. E por amor aos fiéis, ele não destruirá a nação completamente. Estes remanescentes poupados deveriam regressar à sua terra, levariam a efeito sua missão redentora no mundo. Tudo isto fariam desfrutando de alegrias e bênçãos. Desta forma, este povo remanescente é o verdadeiro Israel. Seriam chamados por Deus de meus servos. Objetivamente, a fidelidade é o caminho para o que é verdadeiro. Quanto à parte, um herdeiro que possua os meus montes, aplica-se também a Jesus, o Messias, descendente da tribo de Judá, o herdeiro legal de todas as coisas e pessoas do Pai, com o qual somos co-herdeiros do reino de Deus, o reinado do Messias. Tudo aqui, portanto, neste texto, neste capítulo, ele aponta justamente para Cristo e a sua igreja, os seus fiéis. Terceiro tópico, novo céu, nova terra. Nos novos céus e na nova terra de Isaías, ainda há pecado e morte. Entretanto, em Apocalipse 21, estas não existem mais. Possivelmente, essa é uma distinção entre milênio e eternidade. Logo, Isaías está falando tanto do milênio quanto do perfeito estado eterno, dos novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, pranto, dor, pecado. Primeiro item, uma nova criação. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Havia chegado o momento de Deus dar a resposta final às queixas e orações do seu povo. Toda a realidade corrupta e corrompida desapareceria. Adivinha nesse momento o grande reino milenial, que acontece como estágio preliminar das glórias eternas do céu. Tratam-se aqui dos últimos tempos, Apocalipse 21 e 22. Aqui é uma referência direta ao estado eterno e perfeito. Uma parte dos comentaristas acredita que há diferença entre o novo céu e nova terra de Isaías e os de João, pois as características que Isaías nos dá não se encaixam com a vida eterna, já que na eternidade as pessoas não envelhecerão e nem morrerão, não haverá perigo de perder coisa alguma para invasores. Isaías menciona essas duas situações nos versículos 20 a 23 do capítulo 65. Logo, ele não pode estar falando ainda do reino eterno, do perfeito estado eterno. Isso se encaixa melhor no milênio. O correto é acreditar que as palavras do profeta tratam da era do Messias, que poderia ser comparada à criação de novos céus e nova terra. Sim, Isaías está falando do domínio do Messias, do reino do Messias. Não podemos deixar de lembrar que haverá o milênio, período em que o mundo será redimido e renovado. Finalmente, há novos céus e nova terra, que existirão depois que o primeiro céu e a primeira terra tiverem passado. Segundo item, nascimento de uma nação. Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes de virem as dores, deu à luz a seus filhos. Parece não haver plena concordância entre os comentaristas sobre a aplicação dessa profecia. Quando a passagem questiona, nasce uma nação de uma só vez, surgem diferentes hipóteses. Primeiro, o retorno dos exilados. Alguns entendem que a nação mencionada se refere aos exilados libertos pelo decreto de Ciro, que lhes permitiu retornar a Israel, conforme lemos em Esdras capítulo 1. Segundo item, outros interpretam o cumprimento dessa profecia no evento histórico de 14 de maio de 1948, quando Israel foi reconhecido como nação independente, após quase 2000 anos. Terceiro item, o nascimento da igreja. Alguns teólogos associam essa profecia ao nascimento da igreja.
o versículo menciona um tipo diferente de parto, no qual a mulher dá à luz antes de sentir dores. A mulher, no caso, seria Sião, seria o povo de Israel. Os filhos que nasceram podem ser os salvos descritos em Atos capítulo 2, aqueles que se converteram a Jesus no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Foi um evento miraculoso, admirável, que marcou o início da igreja. Ou ainda existe uma quarta explicação, o cumprimento escatológico. Muitos creem que o cumprimento definitivo dessa profecia ocorrerá imediatamente antes do milênio, quando Cristo derrotará as forças do anticristo e estabelecerá seu reino físico. Terceiro item, triunfo final. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar, assim estará a vossa posteridade, a vossa descendência e o vosso nome. Percebe-se claramente que as palavras introdutórias desse último capítulo de Isaías foram direcionadas ao povo impenitente de Israel. Nas condições que os judeus se encontravam, não poderiam agradar a Deus. Tampouco lhes era permitido construir um templo para ele. Seus sacrifícios eram dissociados de santidade, ou seja, seus sacrifícios não tinham nenhum valor para Deus. Já nos 3 versículos finais desse capítulo, encontramos o juízo e a esperança atingindo seu clímax. As questões mais notáveis do livro aparecem de forma clara e direta. Para Isaías, Deus é o único Criador. É aquele que estendeu os primeiros céus e fundou a primeira terra. No fim, ele os recriará. Ou seja, sempre haverá os céus e a terra. Mas agora Deus recriará tudo diferente, tudo novo. A palavra novo para nós tem vários sentidos. Costumamos falar de novo no sentido de algo já usado, mas renovado. Porém, no texto bíblico, a palavra novo, principalmente no grego do Novo Testamento, aqui temos neos, que significa novo no tempo, e kainos, ou kainos, que significa novo tanto no tempo quanto na substância, na qualidade, novo no sentido de algo inédito. Pois bem, quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, ela usa a mesma palavra para nova criatura, ou seja, algo inédito, não simplesmente novo no tempo, mas nova em toda a sua qualidade. Isso significa que a nova criação que Deus fará no futuro, isso daí é algo que não tem como nós descrevermos com o nosso linguajar. O profeta está dizendo que não há outro Deus. Quaisquer outros são falsos, inúteis, incapazes de cumprir ou concretizar promessas. Assim, só existem 2 categorias de pessoas: as que se curvam diante do Deus único e verdadeiro em adoração e as que loucamente se rebelam contra ele. Consequentemente, só são 2 possíveis destinos para a raça humana: o daqueles que adoram a Deus e viverão para sempre com seus nomes e descendência assegurados, e o daqueles que se rebelam contra ele, os quais morrerão para sempre, enfrentando o verme e o fogo, que são intermináveis. Os novos céus e a nova terra remetem o leitor à promessa de Isaías 65:17, permitindo-lhe visualizar o regozijo, a plenitude do reino messiânico, onde a justiça, a alegria e a paz serão eternas. E aqui nós fazemos referência à fala do grande pregador Billy Graham, que dizia: "Eu li o último capítulo da Bíblia. Tudo vai acabar bem." Concluímos com nossa aplicação pessoal. A eternidade de Deus sustenta a perenidade de seus propósitos. Assim como os novos céus e a nova terra serão eternos, também o serão a vida dos justos na presença de Deus, e a perdição dos ímpios que rejeitam seu senhorio. Assim como haverá a vida eterna, haverá a morte eterna. E hoje, no dia que se chama hoje, é o dia de cada um de nós decidir qual o caminho que queremos andar: o caminho da vida eterna ou o caminho da morte eterna. Com isso, chegamos ao final do nosso primeiro trimestre do ano de 2025. Na sua escola bíblica dominical local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical.
boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.